Olá pessoal, uma excelente noite para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do curso Escola de Direito Eleitoral. Esta é a nossa aula de número 27, onde falaremos sobre o tema aplicação de recursos. O que eu quero debater com vocês nesta aula? Qual que é o nosso objetivo? Apresentar para vocês quais são os principais gastos eleitorais na campanha. O dinheiro que vai ser direcionado ao candidato, ao partido político, de que maneira esse dinheiro pode ser utilizado nas campanhas eleitorais. Este é o objetivo desta aula 27. Apresentar, então, quais são os gastos eleitorais possíveis na campanha. Espero que vocês curtam a aula de hoje, porque é um tema muito importante. Tudo bem? Bora começar? Pessoal, o que eu quero discutir aqui com vocês primeiramente? Quando a gente fala de gastos eleitorais, a gente tem que entender o seguinte: existirão gastos que poderão ser classificados como gastos eleitorais e gastos não eleitorais. Se você será um candidato, se você deseja concorrer a uma vaga, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, a sua campanha, durante a campanha, você pode realizar gastos. Gastos que, para que esses gastos estejam presentes na prestação de contas e sejam gastos regulares, gastos lícitos, eles deverão ser classificados como gastos eleitorais. Então você precisa saber quais são os gastos eleitorais possíveis que vocês poderão realizar durante a campanha. O primeiro gasto eleitoral, isso você encontra tudo isso na Lei das Eleições, na Resolução 23.607 de 2019, tá bom? Então, o primeiro gasto eleitoral que eu mostro aqui para vocês é a confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Então, nós vamos ter aqui como possibilidade de gastos materiais impressos. Bom, eu preciso saber que os materiais impressos mais comuns a serem utilizados são os adesivos, os panfletinhos, né? A gente chama de santinho aqui na minha região, não sei como é que eles chamam aí na sua região. Enchem as nossas caixas do correio, não é mesmo? Quando a gente fala material impresso durante a campanha eleitoral, com certeza isso é considerado como gasto eleitoral. Só que existem tamanhos que são autorizados por lei. Não é aqui fala de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Mas qual é o limite? Porque não é de uma forma, eu não posso dizer que qualquer material impresso é admitido. Existe um limite, existem regrinhas especiais para esses materiais impressos. Então esse é o nosso objetivo aqui, tratar com vocês sobre esses limites, não é? Então vejam, os adesivos a serem admitidos deverão possuir uma dimensão máxima. Qual que é essa dimensão máxima? 0,5 metro quadrado. Então, os adesivos, eles poderão ter a dimensão máxima de 0,5 metro quadrado. Além disso, todo o material de campanha eleitoral impresso deverá conter, olha só, o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF da ou do responsável pela confecção e de quem o contratou, bem como também a respectiva tiragem. Veja que são detalhes, mas esses detalhes podem fazer a diferença em uma prestação de contas. Por quê? É importante, então, que qualquer gasto eleitoral que tenha aqui como material impresso como seu conteúdo, eu tenho que observar essas regrinhas, por isso que é importante você conhecer todas essas regrinhas. A dimensão máxima, número de inscrição no CNPJ,
número de inscrição no CPF do responsável da confecção, pela confecção e de quem contratou, bem como também a tiragem. Então, nós que já estamos aí no dia a dia, né, da labuta da campanha, são detalhes que podem aí gerar ações de representação, né? O porquê da tiragem? A partir da tiragem, a gente consegue observar se aquele determinado candidato, ele não está violando, por exemplo, não está causando um abuso do poder econômico. Qual que é a tiragem? Será que ultrapassou limites aqui médios, né, que a gente pode dizer assim, limites médios de tiragem de material? Ou será que ele tirou uma quantidade muito exorbitante que pode até configurar ultrapassar limites de campanha? Então, essas informações elas são importantes porque elas estão linkadas com outros fatores, como, por exemplo, uma possibilidade de abuso do poder econômico, ok? Então, o material impresso de qualquer natureza e tamanho, observando aqui o parágrafo 3º do artigo 38, é o primeiro ponto a ser aqui observado, tá bom? Outro gasto eleitoral é a propaganda e a publicidade direta ou indireta por qualquer meio de comunicação. Então, eu posso utilizar recursos para propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de comunicação, seja rádio, TV, que mais? Imprensa, internet, ok? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando fala por qualquer meio de comunicação, é importante que existe a propaganda eleitoral gratuita, né? Aqueles programinhas que passam na propaganda eleitoral gratuita são de responsabilidade dos próprios partidos políticos, ok? Eles podem utilizar, então, os recursos para a propaganda e publicidade direta ou indireta, tá? Não que aquele espaço na emissora seja pago. Aquele espaço, como nós já sabemos, ele é gratuito, existe todo um procedimento ali por aquele espaço ser cedido, redução de impostos, enfim, tem uma série de fatores. O partido, ele não paga pelo espaço. O que eu estou dizendo aqui é que a publicidade, a propaganda, ela pode ser realizada com recursos, são considerados como gastos eleitorais. Não o espaço na emissora, mas a própria propaganda, a edição de vídeo, local, né, onde foi feito o vídeo. Então, tudo isso pode ser utilizado como recurso e é considerado como gasto eleitoral. Tá bom? O que mais que nós temos? Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral também é considerado como gasto eleitoral. Então, quando aluga-se locais para os atos de campanha, também é considerado como gasto eleitoral. Despesas com transporte, olha só que interessante, ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, também é considerado como gasto eleitoral, tá? Correspondências e despesas postais, também é considerado como gasto eleitoral. E aqui eu faço um adendo com essas despesas com transporte, deslocamento de candidata ou de candidato, do pessoal que trabalha durante a campanha, né? A gente fala... Qual que é o nome desse pessoal que trabalha durante a campanha? São os cabos eleitorais. Então, também aqui é considerado como gasto eleitoral. O meu objetivo nesse vídeo de hoje, nesta aula de hoje, é mostrar para vocês tudo aquilo que pode ser utilizado, pode ser denominado gasto eleitoral durante a campanha. Tá? Porque às vezes você vai se perguntar, nossa, será que isso aqui é gasto eleitoral? Será que eu posso utilizar recursos com esse tipo de ação? Então a ideia é apresentar para vocês todas as possibilidades, para que você não fique perdido, tá bom?